Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira. Meu nome é Cibele, sou especialista em bolos altos, elegantes, cobertos com buttercream. E hoje nós vamos falar com uma empreendedora, tá? Eu vou chamar ela e vou fazer com que ela se apresente. Olá! Olá, boa noite. Deixa ela se preparar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje é Dia Internacional das Mulheres e eu gostaria de cumprimentar todas, inclusive a você, Jana. O empreendedorismo feminino compreende negócios idealizados e comandados por mulheres. O empreendedorismo feminino vem ganhando força e apoio desde 2019. Eu tenho um dado relevante aqui que diz que 34% das mulheres trabalham em casa, empreendem dentro de casa. Será por quê? Sim. Eu tenho o prazer de conversar e de convidar aqui na nossa cozinha afetiva Janaína. Janaína, eu acompanho a sua trajetória desde sempre. Sei que você começou vendendo bolo, vendendo torta salgada, vendendo coxinha na escola, desde criança. Sei que você tem uma veia empreendedora, que veio da sua mãe, que também é uma empreendedora, jacobina. E eu tenho muito prazer de receber você aqui. Seja bem-vinda. Por favor, Jana, se presente e me diga como tudo isso começou. Obrigada, né, pela oportunidade, pelo convite. Boa noite a todas e feliz Dia da Mulher, né? Como você mesmo comentou, né, eu acho que desde sempre eu sempre vendi alguma coisa, só que naquela época a gente não tinha noção que isso era um empreendedorismo, né? Minha mãe sempre foi comerciante, tinha loja, eu ajudava na loja e também vendia lanche na escola porque eu gostava de ter meu dinheiro. E aí o tempo foi passando e eu lá na frente, na faculdade, já não era um hobby vender, era necessidade, né? Eu vendia também lanche, vendia roupa, então eu me virava, né? Então, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Eu brinco com todo mundo, eu sempre estou vendendo alguma coisa. É verdade, porque além de você trabalhar como corretora de seguros, você também trabalha com brechó, você vende suas coisas, tem um brechó maravilhoso, você realmente... A primeira empreendedora que eu conheci depois de vó, que vó vendia uma marca de cosmético muito famosa, depois a sua mãe e depois você. Você desde sempre foi muito empreendedora. Eu me lembro que você tinha aquela caixinha lá que enchia de torta salgada, de atum, de milho e ia vender. Isso para mim é a essência do empreendedorismo. Aí hoje... Isso, eu sempre fiz alguma coisa. Muito bem, muito bem. Qual foi seu maior desafio, Jana? Assim, quando você começou, quando você se viu empreendedora, não naquela época que você era criança, mas na hora que você despertou, eu sou empreendedora e eu vou fazer acontecer. Qual foi seu maior desafio? Olha, meu maior desafio, eu posso dizer assim, quando eu passei a ser corretora de seguros e tive que abrir uma empresa, um CNPJ e passar a contratar pessoas para trabalhar, esse foi um grande desafio, né? Porque você tem que se capacitar cada vez mais, capacitar as pessoas que trabalham com você e também lidar com a instabilidade, né? Porque ser empreendedor, nem sempre a trajetória é certinha. Na maioria das vezes a gente tem altos e baixos. Então, lidar com a instabilidade eu acho que é algo que é bem marcante para empreender. Porque quando você trabalha com CLT, você já sabe exatamente quanto é que você vai receber no final do mês. E quando você é empreendedor, não. Vão ter meses maravilhosos e então vão ter meses não tão bons. Então, lidar com essa instabilidade, eu acho que é a maior dificuldade. É verdade, porque assim, quando você trabalha com a CLT, acontece o que acontecer, no final do mês você vai ter seu salário, né? O risco maior que você corre é de ser demitido. Quando você vira empreendedor, todo dia é uma roda gigante, você matando um leão todo dia.
Principalmente quem trabalha com Isso. vendas, que é o nosso caso. Porque um dia você vende, outro dia você não vende, um dia você está rico, outro dia você está pobre, e aí vai. Eu imagino. Eu gostaria de saber, Jana, o que é que te move, né? Você nasceu já com essa vontade de empreender, que era uma pergunta, mas depois do contexto lá atrás, eu vi que você já nasceu com essa vontade. Mas o que é que te move, já que a gente sabe que o empreendedorismo não é nada fácil, que todo dia a gente tem que matar um jacaré? O que é que te faz permanecer? Olha só, lá atrás, no início, né, lá onde eu vendia lanche e tal, ali o que me movia era naquele início e até um tempo atrás, era dar uma vida melhor à minha mãe, né? Nós sempre fomos só nós duas, né? Minha mãe me criou com muita garra e, assim, eu tinha aquela necessidade de fazer com que ela tivesse uma vida mais confortável. Então, esse foi uma das coisas que me motivou, né? Uma das mais importantes, com certeza. E hoje, o que me move é o desafio de transformar vidas, né? De proteger famílias e também de dar um futuro melhor à minha filha, que hoje eu tenho outra responsabilidade. Ah, que legal, que bom. Isso é bacana, porque assim, transformar vidas, né? Eu acho que isso é importante porque você não faz só por você quando você é empreendedor, você faz por um conjunto. Eu acredito que você trabalhe com outras mulheres, com outras pessoas, e você com certeza faz diferença em cada vida dessa. Porque você gera emprego, você gera esperança dentro da sua comunidade. Isso, Além de isso. que, eu acho que o empreendedorismo, queira ou não, para a mulher, ajuda a ficar mais próximo dos filhos, mais próximo da casa. Eu acredito que isso. Você acredita? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem, apesar dos grandes desafios, nós temos também uma flexibilidade, né? Por ser empreendedor, a gente termina conseguindo e fazer nossos horários, a gente termina conseguindo estar mais perto da família. Entendi. Todas nós temos inspirações, né? Seja dentro da nossa área, eu tenho várias pessoas que eu admiro dentro da minha área, tenho pessoas também fora da minha área que eu também admiro. Quem é que te inspira hoje? Quem é que você olha e fala assim, ah, é a minha inspiração, ou te inspirou lá atrás? É assim, foram muitas inspirações, né? A minha primeira inspiração e a maior de todas, minha mãe, que sempre foi uma mulher muito guerreira, sempre lutou pelo que quis. Minha família é constituída de mulheres muito fortes, cada uma com seus desafios, então todas elas me inspiram de alguma forma, né? E na minha área, quem me inspirou lá no início foi uma supervisora que na época viu em mim um potencial e acho que o jeito que ela trabalha e o jeito que ela conduziu as coisas me inspirou a é, buscar novos desafios. Eu acho que as primeiras pessoas que nos inspiram, depois da mãe, depois da família, é sempre aquela pessoa que nos ensina, né? Eu vejo muito isso. Eu acho Isso, que quando não é um professor, é aquela pessoa que te deu a mão, que te ensina, que te ajuda a dar mais um passo para frente. Normalmente são essas isso. pessoas, e não aquela fictícia. É isso Isso, é mesmo. aquela que acreditou no seu potencial, né? Que te pegou pela mão e disse você vai conseguir, você vai chegar lá. E aí termina que Exatamente. você se espelha naquela pessoa para poder seguir. Comigo também é assim. Eu tive a sorte de ter grandes professores e sempre são aqueles que me deu a mão, que me ensinou alguma coisa e que disse assim, ó, vai, Sibeli, vai que tu consegue. E eu acho que é isso, empreender, é quando você também capacita outras pessoas a fazer isso. É você também segurar na mão de outra mulher ou de um outro homem e dizer assim, vamos, você consegue, você é capaz de fazer isso também. Eu acho isso muito Isso. bacana. Nós temos muitos medos, né? Inclusive de fracassar, porque as atribuições das mulheres, a gente não é só empreendedor, não é só estudante, não é só bonitinha no Instagram. Nós também temos filhos, temos casa, temos marido, e às vezes a gente tem medo de fracassar, de não dar conta. Eu posso garantir que eu não dou conta. E eu quero saber de você, como é que você dá conta? E se você dá conta, como? Como você dá conta disso tudo? Porque eu sempre vejo você linda, maravilhosa. Como é que você consegue isso?
eu não dou conta, né? A gente tenta fazer o máximo que pode, eu tento me cuidar, cuidar da saúde, fazer uma atividade física, organizar a casa, né? Mas a gente termina precisando de outras pessoas para conseguir dar conta, né? Sozinha é muito difícil, porque a mulher, ela busca a sua saúde física, mental, cuida da casa, do filho, do marido, né? E cuida de outras vidas quando ela tem funcionário, ela se preocupa com outras pessoas ao redor. Então, assim, eu dizer assim, eu consigo fazer tudo 100% todo dia, todo mês. Não, eu não consigo. E tem aqueles dias que a gente está mais assim, né? Mais para baixo, porque se cobra demais. Eu acho que a mulher se cobra demais, porque nós temos muitas atribuições e com isso a gente termina ficando mais ansioso, mais preocupado e tentando dar conta de tudo. Mas eu sigo tentando, né? Sem É desistir. verdade. A gente vai tentando. Às vezes consegue, às vezes não. É aquela mensagem, né? Nem sempre você vai dar conta de tudo, mas está tudo bem. Hoje pode não ter sido 100%, amanhã vai ser 95%, mas acho que 100% eu acho difícil a gente dizer assim, não, eu dou conta de tudo. Quando eu vejo uma mulher, hoje, quando eu vejo uma mulher que diz, eu trabalho fora, aí eu lavo roupa, eu faço comida, eu deixo tudo congelado, não sei o que, não sei o que. Eu disse, pô, você é guerreira, porque eu preciso de uma rede de apoio para poder dar conta disso tudo aí, porque se for misturar trabalho, casa, menino, eu vou fazendo o que eu consigo, né? Mas nem sempre a gente fica feliz por não ter dado conta de tudo. Porque eu acho que a gente faz o que a gente pode. E essa rede de apoio é muito importante. Muitas têm uma rede de apoio feminino, mas hoje eu li uma coisa interessante que diz assim, a gente precisa de uma rede de apoio, feminino, mas a gente precisa também dos homens. Né? A gente precisa do que o homem ajude a gente dentro de casa. Porque a rede de apoio é prima, é amiga, é vó, é mãe, mas os homens também são importantes nessa condução. A gente vive junto, não é só mulher junto andando, não. Que às vezes a gente exclui ali, mas assim, é importante também. Né? Hoje mesmo eu estava me preparando e estava falando, se eu não tivesse uma rede de apoio, se eu não tivesse assim, uma pessoa que me desse a mão, se eu não tivesse uma pessoa que disse assim, não, Sibeli, vai que a gente vai junto. A gente também não conseguiria. Então, tem que ter uma rede de apoio, tanto do lado das mulheres, de uma ajudar a outra, como os homens também. É os irmãos, é o marido, é o pai, é o avô, e assim a gente vai. Não é fácil, mas a gente consegue. Hoje mesmo tive que pedir ajuda ao pai, né? Para cuidar da criança, ficar ali intervindo, né? Enquanto eu estou aqui. Porque às vezes aqui Candice dizendo que tem uma cobrança da sociedade interna também. É verdade, viu, Candice? Sempre tem, né? Eu acho que a nossa ainda é pior do que a da sociedade. A nossa cobrança interna, acho que ainda é pior. É verdade. Tem uma pesquisa que diz que as brasileiras decidem iniciar seu negócio por necessidade e por outras rendas, que eu acho que não é o nosso caso. A gente já viu a sua história no início, você começou a empreender primeiro porque você se espelhou na sua mãe, e depois você viu empreender como uma ajuda de você crescer, uma visão maior. Eu também decidi empreender, eu saí da CLT e comecei a empreender por paixão, por amor, que eu tenho a gastronomia, por toda a história familiar relacionada ao bolo. Qual é a principal vantagem que você vê em empreender hoje, no Brasil, na situação que está? No meio dessa confusão toda, nós passamos aí 2 anos nessa loucura. E mesmo assim você ainda consegue ter vantagem. Qual é essa grande vantagem? Acho que eu já até falei um pouco atrás que uma das grandes vantagens que eu vejo para a mulher ser empreendedora é fazer o seu próprio horário, né? E poder, assim, conseguir estar mais perto da família, mais perto dos filhos, né? Hoje, depois que eu tive filho, eu ainda vi isso ainda mais importante, né? Porque hoje eu priorizo vir almoçar em casa, porque se eu vir almoçar em casa, eu tenho que ver se minha filha almoçou, eu posso fazer um penteado no cabelo ali rapidinho e viro.
né? Mas eu tento fazer, tipo, compensar a minha ausência durante o dia com esses pequenos momentos. Eu acho que se eu trabalhasse com carteira assinada, que tivesse que cumprir horário, talvez eu não desse conta, né? Tivesse horário para entrar, horário para sair, talvez eu não tivesse esse contato, Essa né? flexibilidade. E essa flexibilidade. E outra coisa é que você empreender é você traçar metas e buscar o que você quer. Traçar metas e seus objetivos e fazer uma trajetória até você chegar onde você quer. Quando você trabalha por CLT, você sabe que você vai ganhar aquilo ali no final do mês e que não tem para onde correr. A não ser que você tenha trabalhe comissionado e que você tenha metas a alcançar, né? Mas como empreendedor, eu acho que a gente tem o horizonte é maior, só depende do nosso esforço de cada dia. Fácil não é, né? Com a pandemia, eu acho que tudo ficou mais difícil, principalmente para quem é empreendedor, porque depende realmente da venda do dia a dia. Sim. Mas eu acho gratificante, eu acho que isso me move, essa questão de buscar cada dia mais, eu acho que isso me move. Ah, legal, bacana, bacana mesmo. Os negócios femininos, na maioria das vezes, começam pequenos, com muita garra, muita persistência, e é com isso que conseguimos crescer. Você, olhando para 15 anos atrás, eu me lembro quando você começou nessa aí de seguros. Você acha que você conseguiu? Você acha que valeu a pena? Você começaria do mesmo jeito? O que é que você faria de diferente? Assim, na verdade, o ser corretora de seguros foi uma oportunidade, né, que surgiu na minha vida, né? Uma pessoa, aí para minha mãe tinha um pensionato e tinha uma pessoa hospedada e me chamou para fazer uma entrevista, né? Naquela época eu fazia faculdade de biologia, mas já tinha certeza que eu não ia seguir, porque eu já tinha passado pela experiência de lecionar, né? Então, eu acho que o que é que eu posso dizer? A gente vai se adaptando, né? Às mudanças. E eu acho que essa mudança que chegou na minha vida chegou para melhor. Acho que eu não me arrependo de ter parado lá atrás de fazer biologia e apesar de ter terminado o curso, não ter dado segmento. Porque hoje eu sou realizada com o que eu faço. Aí eu alcancei tudo que eu queria? Não alcancei ainda tudo que eu queria, mas eu acho que alcancei 90% do que eu gostaria. Uma das principais coisas que eu falei lá no início, né? A minha vontade, o que me movia no início, era dar uma vida melhor à minha mãe. E eu consegui, né? Sim. Ela se foi há 7 anos, mas eu tenho, assim, plena consciência que enquanto ela esteve comigo, eu pude proporcionar coisas que Sim. ela merecia com o meu trabalho. Então, isso foi muito importante para mim. Eu acredito muito no passinho de formiga. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E eu acho que você é muito dessa crescente, né? Eu acho muito estranho quando a pessoa, do nada, buf, explode, é a melhor, é a maravilhosa. Não, eu acredito na construção de todo dia. E eu acho que você traçando uma meta, um dia você chega nessa meta. Você não precisa ir no desespero, na agonia, que eu quero chegar, que eu quero vencer. Você quer vencer, mas você vai um pouquinho de cada vez e fazendo sempre. Acho que a Aline, sua empresa passou por alguma mudança com a pandemia? Aline, amigona aí, obrigada por estar nos prestigiando. O que eu posso dizer é que a mudança que ocorreu foi interna, né? Nós nos tornamos mais fortes. Eu tentei capacitar a minha equipe o máximo possível, mesmo online, né? Que hoje a maioria dos treinamentos giram em torno do online, né? Apesar da distância, de não poder estar tendo muito contato, eu tentava ter esse contato virtual para poder nos fortalecer. E, assim, o meu negócio em si, apesar de eu ter tido medo lá no início, as pessoas passaram a se preocupar muito mais com proteção, né? Porque nós passamos a viver algo inesperado, que foi a pandemia.
Então, isso abriu os olhos para muitas famílias que estava na hora de se proteger através de um plano de saúde, através de um seguro de vida, né? Então, a mudança foi para melhor, apesar do impacto inicial. Sim, sim, eu também acredito. Eu acho interessante no empreendedor, Sari entrou aqui, que é outra empreendedora maravilhosa da nossa família, que na pandemia o empreendedor, ele se reinventou, ele não se paralisou, ele não quietou no canto assim, ai meu Deus, eu vou esperar a pandemia passar. Não, ele se reinventou, ele começou a aprender a estudar de forma online, começou a resolver as coisas de forma à distância, a gente tem várias provas disso. Isso. Eu mesma, eu acho muito melhor estudar online do que presencial. Eu acho muito mais fácil, porque eu posso voltar quantas vezes for necessário. Eu acho muito interessante as reuniões virtuais, por conta, eu lembro o tanto que você viajava, né? Imagina se há 3 anos atrás alguém dissesse para você, hoje você não vai viajar mais, e hoje você já consegue resolver as coisas da sua cidade sem precisar se arriscando. A gente achava que não conseguia, né? Exatamente. Tudo que a gente achava que não conseguiria fazer online, hoje nós fazemos e estamos vendo aí grandes empresas que nem têm previsão, né, de voltar a trabalhar presencial, porque deu certo, né? Algumas grandes empresas, inclusive, diminuíram seus custos trabalhando no home office, né? Então, acho que o empreendedorismo é isso, né? A gente ter a capacidade de se reinventar nas dificuldades. Exatamente, não paralisar, né? E a oportunidade de poder estudar também. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, Jana, você consegue ver melhor do que eu? Desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre oportunidade de crescimento na carreira para homens e mulheres. Bárbara, o empreendedorismo feminino desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre oportunidades de crescimento na carreira de homens e mulheres. Eu acredito sim. É uma afirmação, né, Bárbara? Obrigada aí, amiga, por estar nos prestigiando. Eu acredito. Hoje de manhã eu estava ouvindo rádio e aí diz, né, que teve uma queda no empreendedorismo, mas que as mulheres já se recuperaram e já estão no mesmo patamar de 2019, ou seja, deu a volta por cima. Eles estavam falando, foi um dado do Sebrae, no rádio passando, que teve uma queda, mas que agora já está no mesmo nível de 2019, ou seja, com aqueles 34% de mulheres empreendendo. A gente tem muito esse dom, né, de se reinventar. Eu estou muito... Sim. Ia falar? Eu acho que a gente termina buscando algum meio de resolver as situações, né? Eu lembro que no início da pandemia, algumas brincadeiras, né, na internet apareceu que se tivesse colocado uma mãe para resolver, já estava tudo resolvido em relação à pandemia. Então, eu acho que a mulher, ela sempre resolve alguma coisa, tenta resolver de alguma forma. No caso de uma mulher desempregada, de mãe de família, do primeiro filho, ou então que não tem quem cuide da sua criança, termina buscando, através do empreendedorismo, ajudar a sua família ou custear a sua família. Né? Isso verdade. Lógico. Se tivesse colocado uma mãe aí para resolver. Eu estou muito satisfeita com o que eu faço, porque eu vejo a confeitaria um transformador de mulheres. Vejo que muitas mulheres querem começar a empreender de diversas áreas. O que você tem a dizer a essas mulheres que querem sair da CLT e querem empreender? Eu conheço várias mulheres que trabalham em farmácia, em supermercado, que vende cosméticos, essas coisas, que elas querem empreender. O que é que você diz? Tem que investir muito para empreender, Jana? Acho que depende muito do negócio, né? Depende muito do que você quer fazer, né? Mas eu até coloquei aqui uma frase de Cortella, né? Onde ele fala que faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
Eu acho que essa frase super encaixa, né? Você Nessa pode, questão você pode do começar a repetir empreender. essa frase que ficou falhando aí tua internet. Você pode repetir essa frase que eu quero gravar também. A frase de Cortella, né? Que ele fala: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Então, eu acho que isso super encaixa, né? Na questão de começar a empreender. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor para fazer melhor ainda. Então, aos poucos, a gente vai subindo degrau a degrau até conseguir alcançar o que nós necessitamos. Ah, você não consegue comprar um estoque para poder revender? Começa a vender por pedido, né? Você não consegue fazer 50 bolos por dia? Começa vendendo um bolo por dia, né? Exatamente. Mas o que a gente não pode é parar e desistir, porque a gente olha a grama do vizinho e está verde, a minha ainda está seca e eu ainda não consegui deixar ela verde. Eu acho que a gente tem, como a gente falou ao longo da live toda, é 1% todo dia um pouquinho de crescimento, até chegar onde a gente quer. Exatamente isso. E se você não consegue vender um bolo, venda o brigadeiro. E assim vai. Se você não tem dinheiro Isso. para comprar uma farinha de trigo, vai. Compra farinha de milho e faz um bolo de fubá que é mais barato. Mas vai, não para não. Vai fazendo assim aos poucos. É isso aí. Eu adoro ouvir histórias. E aí eu reservei um tempinho aqui que eu quero que você conte uma história. A história que você quiser. Porque eu acredito que a história, ela se conecta. Nós aqui fomos conversando esse tempinho e a gente foi soltando algumas histórias. Quando eu te pedi para tu contar uma história, tu pensou em quê? Conta aí que eu quero ouvir. Na verdade, eu resolvi contar uma história que, assim, poucas pessoas sabem, né? Que foi lá do meu início. Quando essa pessoa me convidou para fazer uma entrevista, e eu vim fazer essa entrevista. Eu morava em Senhor do Bonfim e vim para Jacobina, na época, hoje minha cidade natal, né? Fazer essa entrevista. Eu lembro que eu estava muito nervosa e a entrevistadora, apesar de ter conversado bastante com minha supervisora, a entrevistadora batia muito. E qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? E eu só tinha uma frase: dar uma vida melhor à minha mãe. Dar uma vida melhor à minha mãe. Eu não conseguia raciocinar e a única coisa que eu dizia era isso. Aí eu lembro que ela dizia assim: mas eu não estou falando da sua mãe, eu estou falando de você. Aí eu disse: mas eu não consigo falar de mim sem falar da minha mãe. E aí eu saí de lá bem confusa. Eu lembro que eu peguei uma moto e fui para a saída da cidade. Peguei um ônibus e fui para casa chorando, que eu não tinha conseguido responder nada, que eu não tinha falado nada. E aí, poxa, perdi a oportunidade de falar tantas coisas, que eu gosto de vender, que eu gosto de me conectar com pessoas, não sei o quê. E eu simplesmente não consegui. Aí, um tempo depois, eu estava na faculdade e essa pessoa que me entrevistou me ligou dizendo que eu tinha sido selecionada e que tal dia eu ia começar meu treinamento. E aí eu não acreditei, né? Porque eu já tinha entregado os pontos e já tinha certeza que não tinha passado. É o que eu tirei de ensinamento. Primeiro, um dos principais é que nem sempre nós vemos o nosso potencial. Às vezes as pessoas que estão de fora conseguem ver, apesar de você não conseguir expressar. Eu acho que esse foi um grande ensinamento. Hoje eu carrego Rita no meu coração, que foi uma pessoa que abriu as portas, né, para mim e acreditou no meu potencial, mesmo eu não tendo acreditado lá na entrevista. Eu acho que com essa história toda, uma história muito bonita, não choramos aqui porque a gente se segurou. Mas assim, além dela ter visto o seu potencial, você foi muito sincera. E eu acho que quando uma pessoa quer dar uma vida melhor para outra, ela é capaz de tudo. Porque assim, você estava ali por sua mãe, pela sua mãe, é como se agora você tivesse pela sua filha. Você poderia chegar lá, não, estou trabalhando pela minha filha, que é o que a gente faz hoje, pelos filhos e por quem está do nosso lado. Então eu acho que ela conseguiu ver isso em você. Que se você era capaz de chegar dentro de uma agência de um banco
fui entrevistadora e te falar é por minha mãe, é por minha mãe, é por minha mãe, você era capaz de qualquer coisa. Ela estava muito certa, que bom que ela te escolheu. E parabéns, Jana. Você tem uma trajetória Obrigada. muito bonita mesmo. É um prazer sempre falar com você. Eu sempre aprendo muito com você, eu sempre aprendi e aprendi agora também. Eu gostaria que você... Aliás, você passou tantas mensagens lindas para todas nós, mas assim, se você tiver mais uma palavrinha para falar para a nossa audiência, eu estou vendo aqui que tem várias mulheres nos escutando. Diga uma palavra, assim, para incentivar quem está ali meio turbulento hoje, meio mundo de flores, de feliz Dia das Mulheres, de parabéns, mas muitos de nós estamos precisando só de um empurrão, de dizer assim, vai que você consegue. O que é que você falaria? Eu acho que a principal é força, né? Força e determinação. Que nosso espaço é sofrido, não é? A gente ainda tem muita coisa, muito para lutar, para sermos reconhecidas pelo nosso valor como profissional e como mulher, né? Mas eu acho que o principal é não desistir. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E nós somos mulheres e não estamos aqui por acaso. Acho que ser mãe, mulher e empreendedora não é fácil, mas todas nós conseguimos. Isso Com mesmo. determinação. Isso mesmo. Em cima de tudo que você disse, o que eu posso dizer é estude. Estude. Força a gente já tem, poeira a gente já vai levantando, só que vai estudando. Estuda, acredita em si mesmo que você consegue, tá? Me diz aí como é que as pessoas te acham aqui no Instagram, conta aí pra gente onde você mora, qual é o seu Instagram, como é que você se desenvolve, como é que você transforma vidas. Eu trabalho protegendo famílias e patrimônios, né? Através de planos de saúde, seguros e demais ramos. Eu estou aqui no Instagram como JG_corretora, né? E meu WhatsApp também está no link da bio. Eu aguardo vocês para conhecer um pouquinho do meu trabalho. Ai, Jana, tô feliz, viu? Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz. Muito bom te receber. É sempre bom compartilhar experiências, né? Sempre bom partilhar experiências e incentivar outras mulheres a buscar os seus sonhos. Eu acho que foi muito importante, muito bom. Parabéns. Parabéns. Um beijo, viu? Obrigada a todas. Beijo. Um grande beijo. Próxima semana a gente tem outra poderosa aqui. Um beijo. Tchau. Tchau.